A ideia hoje é fazermos uma aula de grego, não é uma introdução, é a primeira aula normal, uma aula que eu já dei várias vezes, é uma aula comum de grego, não é? A diferença é que o grego, para muitas outras línguas, é que ele é escrito com vocabulário grego. E essa talvez seja a primeira dificuldade que os alunos encontram, né? E que faz com que seja proverbial quando alguma coisa é ininteligível, ou que nós não conhecemos, dizer que aquilo é grego, certo? E é algo que já vem desde a Idade Média, essa expressão. Olha, está escrito em grego, eu não sei ler. E isto é por causa do vocabulário. A dificuldade para falar grego é a mesma que nós temos com qualquer outra língua. Na verdade, se formos falar grego moderno, é bastante simples para nós que falamos português e temos facilidade em falar espanhol, e a fonética do grego moderno é bastante parecida com a do espanhol. Assim como nós temos facilidade, por incrível que pareça, quem fala português europeu, principalmente, em falar russo, por questão das vogais e tudo isso. Mas o grego, então, ele tem um alfabeto diferente, certo? Porém, não é nada difícil. É alguma coisa assim, com 2, 3 vezes que eu pratico aquilo ali, eu nunca mais vou ter problema algum. É claro que aqui na nossa situação é um pouco diferente, certo? Porque eu não estou aí para conferir se vocês realmente estão entendendo a matéria, não consigo ver as caras de vocês, não é? Mas nós vamos hoje, então, trabalhar principalmente as vogais em grego, certo? Vou expor aqui as vogais, que são bastante simples, com exceção, talvez, de 2, as outras são todas como no alfabeto latino, né? Falando um pouco da história desse alfabeto, a questão é que a escrita a partir de um alfabeto, ela surge com os fenícios, não é? Os fenícios são um povo semita e de navegantes, e a escrita com letras surge a partir deles, não é? Para questões bem práticas mesmo, de catálogos e tal, escrever listas de compras e vendas de produtos e tudo isso, não é? A partir daí surge esse alfabeto fenício, que vai dar origem a não só o alfabeto grego e o latino, mas também ao alfabeto hebraico e posteriormente ao alfabeto árabe. Todos esses alfabetos vêm de um mesmo alfabeto latino. Fenício, certo? E a partir e há semelhança, sim, se nós olharmos, não é? Nós vemos que há um passado comum nesses alfabetos. O pessoal está entrando aí, já temos aí umas 13 pessoas. O pessoal, tchau, tchau, como está? Ça va? Ça va bien? Et tu? Pedro, não é? Mas enfim, não é? Hoje nós vamos falar um pouco de grego e grego antigo. Qual a diferença do grego antigo para o grego que é falado hoje em dia na Grécia? Bom, a diferença é tão grande quanto há a diferença entre o latim e o português. Digamos assim que o português é latim moderno. A gente não chama assim porque existem várias línguas latinas e a gente acaba por chamar de acordo com a região onde o latim é falado, e ele muda de acordo com a região, não é? Então, grego moderno está para o grego antigo, como o português, o francês, o espanhol, o catalão, o provençal, o romeno e o italiano estão para o grego. Enfim, estão para o latim, não é? Então essas línguas antigas, elas, como todas as línguas, elas sofreram modificações. A questão é que o grego escrito e o grego erudito, ele continuou existindo, pelo menos, né, até a queda do Império Romano do Oriente, onde ele era a língua franca. E o grego e o latim também sempre continuou existindo. Sempre houve pessoas que
que cultivassem essas duas línguas. Na verdade, a educação sempre foi feita nessas línguas até a Renascença. Não é? A educação no Ocidente era feita toda em latim, a educação no Oriente, na Grécia, era feita toda em grego. A partir do vocabulário grego, com elementos também do vocabulário latino e do vocabulário hebraico, não é? Surge o alfabeto cirílico, quando os eslavos passam a ser evangelizados por missionários de cultura grega, certo? E aí então se cria um outro alfabeto que é mais artificial, um tanto quanto mais... Na verdade ele é bem artificial, mas ele se baseia nos alfabetos que eram conhecidos ali, de São Cirilo. Muito bem. Vamos direto aqui para... Eu vou fazer... Vai ser em duas partes. Eu vou aqui expor as vogais. Nós vamos falar um pouco sobre essas letras. Talvez numa próxima aula nós falemos um pouco das consoantes, mas eu quero fazer essa live aqui e mostrar o quanto é fácil, não é? Ou melhor, o que não é impossível nós aprendermos grego, e que normalmente o que o pessoal tem medo é justamente o alfabeto, não é? Não vai para frente ou tem muita dificuldade na leitura porque não teve uma formação mais focada no alfabeto, né? Os métodos normalmente eles apresentam ali uma página explicando como é o alfabeto e o som de cada letra e já toca a ficha, não é? Vamos para texto, coisa mais pesada e tal. E é bom dar bastante atenção para esses... para as letras, né? Dar bastante atenção para o alfabeto, né? Vamos nos demorar um pouco aí no alfabeto para não termos dificuldades bestas depois, não é? E podemos focar naquilo que realmente interessa, no que interessa na língua, não é? E realmente não é nada difícil este alfabeto. Agora eu preciso que vocês me digam me deem um ok aí, se vocês estão vendo isso aqui no sentido certo ou se está virado. Eu não sei aqui o que acontece no Instagram, eu já fiz alguns vídeos ao vivo no YouTube e no Facebook e sempre funcionou. Agora eu quero saber se isso aqui está virado ou está certo. Está bem? Júlia Baltazar, deu um ok ali. Muito bem, está certo, perfeito. Bom, eu escrevi virado, é que o Instagram ele vira mesmo, então por isso eu escrevi tudo virado. Esta letra aqui é o alfa. Alfa. Então aqui em vermelho nós temos a letra maiúscula e minúscula, certo? Que nós conhecemos muito bem da matemática. Na verdade, quem estudou bastante matemática conhece o alfabeto, por mais que não saiba exatamente como aquilo soe, como as letras soam, né? Mas quem se aprofundou no cálculo e tudo isso conhece o alfabeto grego. Mas este então é o alfa. E eu escrevi aqui embaixo, né, o nome da letra. Esta é a letra em si, maiúscula e minúscula, e embaixo está alfa. E nós encontramos em palavras como, por exemplo, agros. Agros é um campo, certo? Daí vem agricultura. Agros é o campo. Nós encontramos em anthropos. Anthropos, que é um homem, certo? Um homem masculino e feminino, que em latim nós diríamos homo, certo? Ou homo, é um antropos, e daí vem antropologia, antropocêntrico e por aí afora, não é? Veja que em latim a palavra tem a mesma etimologia, não é? Nós temos ager em latim, que é o campo, e este ager, daí pode dizer, então essa palavra vem do grego, foi do grego para o latim. Não necessariamente isso acontece, não é? Mas a origem do latim, tanto do latim quanto do grego, é indo-europeia. Essa é uma descoberta bastante recente, do século XIX, XVIII, acho que XIX. E tanto o latim quanto o grego, quanto todas as línguas germânicas e da Índia, línguas antigas como o sânscrito, elas são indo-europeias. E é por isso que nós encontramos palavras semelhantes no latim e no grego. Há palavras, sim, que passaram depois de um tempo de erudição, já de contato dos romanos com os gregos, depois que eles dominam toda a Península Grega, há muitas palavras, sim, que são incorporadas no vocabulário latino. Mas a maioria delas que são semelhantes acabam por ter a mesma origem, certo? Numa língua ancestral que não é escrita e que nós não temos registros
escritos e de nenhuma outra forma. Ela é uma teoria que é provada, né, pela semelhança que existe nas línguas que nós conhecemos e não que nós tenhamos achado algum documento que comprove tal coisa. Uma outra palavra aqui, só para usar o alfa maiúsculo, Agamemnon. Agamemnon, certo? Então tudo é A e o alfa sempre tem som de A. Isso é uma outra coisa. Nós brasileiros não costumamos dizer os L's, certo? Como em alfa, a gente acaba dizendo alfa. É raro a língua que faça isso, talvez o polonês faça, mas não vê o caso. Digamos, não é? O lambda aqui nesse caso, essa letra aqui, parece esse Y de cabeça para baixo, é um lambda, e o maiúsculo é como se fosse um alfa sem o risquinho aqui no meio, né? Mas pronunciamos esse L, esse lambda, por favor, né? Alfa. Isso aí tem uma história bem curiosa. Eu vi numa igreja, mandaram fazer no ambão, pediram para um serralheiro, alguma coisa assim, botar ali um alfa e um ômega, né? Tá certo? Isso aparece, são duas letras que simbolizam muita coisa. Tá no próprio Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega. E só que aí o artista, certo, não sabia nada de grego e resolveu estilizar um pouco, em vez de fazer um alfa assim mesmo, com um risquinho, né, como se fosse um A. Ele achou que aquilo está muito moderno e resolveu fazer só assim, não é? E aí ficou, eu sou o lambda e o ômega, e eu sou o meio, porque o lambda está bem no meio do alfabeto, e o fim, certo? Então são coisas aí que acontecem que não... É bom pedir para o pessoal não se meter assim, né, a fazer as coisas, né? Dar uma de João sem braço ali, e ficou ridículo ali, né? Qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento, que teve uma aula como essa aqui que nós estamos tendo, já não teria cometido este erro. Bem, a segunda vogal que nós temos, não é? Depois do alfa, é o epsilon. Epsilon. Epsilon, ele tem também o som de é bem normal, está aqui escrito epsilon, não é? Ah, mas eu não estou entendendo as outras letras, não é? Só estou tá ensinando só as vogais. Bom, é o mais importante agora, é bom focar nas vogais. E depois nós temos esse psilon aqui, né? Epsilon. E o psilon, há alguns truques para nós não errarmos nunca, não é? Lembramos do símbolo da psicologia, certo? Que é esse tridente aqui, e esse aqui é um som de psi. Psi. Psilon é psilon. E que nós podemos escrever hepta, hepta. Aqui nós temos uma aspiração, certo? Que é esse sinalzinho ali em cima. Quando ele está para aquele lado, então vai ser... Ele vai ter como se fosse um som de H em inglês ou alemão, não é? Ou mesmo no Brasil a gente usa o R para fazer isso aí. Hepta, que é 7. E estin, que significa ou está. Estin ou estin, aqui depende da frase, mas a sílaba tônica não é precisa aqui. E exodos, exodos, certo? O êxodo mesmo, exodos, exodos. Então hepta estin exodos. Esta é o epsilon. E nós temos um outro tipo de som também, que para nós apresenta bastante dificuldade, não tanto quanto para os falantes de espanhol, por exemplo, que é o eta, eta. Então aquele é um E curto e esse é eta, eta. Também tem som de E. Isso é o que é importante, né? Não confundir nunca com H. Porque ele é escrito da mesma forma, certo? Só que o H no alfabeto latino é uma coisa e no alfabeto grego é outra. E quando ele é minúsculo, ele parece um N, certo? Uma espécie de N, assim. Mas não tem nada a ver, ele tem som de E, certo? Então, eta, eta. É o nome dessa letra com a qual nós podemos escrever Sol, Helios, Helios, certo? O Sol, aí vem a energia eólica, sistema heliocêntrico. O Sol é Helios, né? O Sol, Helios, Helios. E nós escrevemos também alguns nomes para usar aqui a maiúscula,
A maiúscula uma vez, Heracles. Heracles. É o Hércules, certo? Heracles. Hércules. Isso se escreve com eta. Depois, nós temos aqui o iota. Iota. E não é J, é I mesmo, certo? É o I. Iota. Iota. E com a letra com a qual nós escrevemos, por exemplo, hippos. Hippos, que é um cavalo. Daí vem hipódromo. O nome, por exemplo, Hipólito. Ou o nome Filipos. Certo? Filipos é um nome, é aquele que ama o cavalo e por aí. Então, hippos. Ou o nome da ilha onde morava Ulisses, Itaque. 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 Também é com iota. Então temos aí A, E. Alfa, epsilon, eta. E depois agora nós temos dois tipos de O. O primeiro é o O pequeno ou Omicron. Omicron. É igual ao nosso O do alfabeto latino, Omicron, um O pequeno. Com o qual nós podemos, por exemplo, escrever oligarquia. Oligarquia, certo? Que é oligarquia, ou o nome de Homero, Homeros. Homeros. Oligarquia, Homeros. Certo? Então aqui no nome de Homero nós temos o Omicron com o espírito, certo? Esse sinalzinho ali virado para dentro da palavra e que dá essa aspiração. Ho, em oligarquia nós temos o contrário, então é oligarquia e Homeros, certo? É com Omicron. E a última, a penúltima, ainda é o Y. Certo? Nós temos o iota e o Y. A diferença é que eles são dois tipos de I. Não, certo? Porque ela é uma vogal mista, ela não é tão pura, não é? Quem conhece francês e conhece alemão, este som aqui existe nessas duas línguas e ele é em alemão a letra U tremada, certo? U, ou U, umlaut. Então ele tem o som de U, ou em francês é o próprio U, em francês a gente diz U. Como fazer isso, né? Nós não usamos U em português. A técnica que eu sempre passo é a seguinte. Diga I, esqueças o U, certo? Diga I, pense em I, e diga I. Agora, repara que quando nós dizemos I, a gente abre a boca, né? A gente estica os lábios para os lados. A gente vai fazer a mesma coisa sem usar bochechas e lábios. A gente vai dizer I dentro com a língua. Repara bem o que acontece com a língua quando tu dizes I. E agora deixa todos os músculos da face relaxados. U. 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 Certo? Se quiseres fazer o biquinho, pode fazer U. Certo? Fica melhor ainda, fica mais claro. Mas normalmente faz um bico exagerado, né? Y. Com a palavra, com a letra com a qual nós escrevemos hymnos. Hymnos é um hino, certo? Daí que vem a nossa palavra hino. Vejam que em português antigo, por exemplo, nós usávamos Y bastante, não é? Para escrever, por exemplo, hino. Porque isso já denotava a etimologia da palavra. É uma pena, na verdade, nós não usarmos mais o Y, porque daí nós percebemos logo como aquela palavra é escrita em grego, já pelo conhecimento que temos do português. Isso permanece em algumas línguas, como o francês, por exemplo, e o inglês, quando tem palavras... algumas vezes, não é? É que o inglês ele usa o Y de outra forma, mas tem palavras, às vezes, de origem grega, e se usa ainda o Y. E se eu posso também escrever hipocrites, um hipócrita, hipocrites, também com Y, certo? Então, esta é a penúltima e agora a última das vogais.
Omega. Omega. E prestem atenção, não é o ômega que nós dizemos, né? Mas é omega, sabe que é o mega, é uma outra palavra. Mega aqui significa grande, um O grande. Nós conhecemos essa ferradura aqui, ela é bem característica, todos conhecem. Mas prestar atenção que essa espécie de Y, de W aqui que tem, ele tem também som de O, né? O. Como em hora. Hora, que é um tempo, é hora. Daí vem a nossa palavra hora, certo? E aí por isso que em latim ela é escrito com H, por exemplo. Ou hosper, que significa como, né? Como. Não para... hosper and to, né? Como aqui. E então nós temos esse omega. Omega. Agora, se vocês prestarem atenção, nós não temos uma letra que represente o som de U, né? Nós temos A, E, dois tipos de E. Nós temos I e U. Nós temos O e O, né? Omicron e Omega. Como nós fazemos para o U, certo? Faltou. Nós precisamos de U. E em grego existe, por exemplo, né? Várias palavras, como Urano, não é? Que é Uranos, é uma palavra com U, tem som de U. Bem, isto é um ditongo, mas que nós representamos assim, certo? Omicron e Y. E aí nós lemos como U, né? Como em Uranos. Uranos, então, que é o céu, certo? O céu, Uranos. Nós não vamos dizer Uranos, e sim Uranos, ou como Udeis, certo? Udeis, que significa ninguém. Udeis, como Ulisses diz que é o seu nome, né? Quando o Polifemo, o Ciclope, pergunta qual é o seu nome, ele diz, eu me chamo ninguém, né? Onomamoi Udeis esti. O meu nome é ninguém, Udeis. E então... estas são as vogais, né? Com isso nós já temos bastante coisa para fazer, né? E prestemos atenção para não cometermos os erros, né? de leitura pela ignorância do alfabeto, né? Claro que as vogais são um pouco mais fáceis, as consoantes depois confundem um pouco mais, quando nós temos nu, que parece para nós um V, e essas coisas assim, né? Ou Ró, que parece um P, mas tem som de R, né? Enquanto o som de P ele é feito pela letra Pi. Mas é possível sim aprender, né? Mas não se estude não estude o vocabulário, o alfabeto sim separado, só o nome das letras no máximo. Escrevam, peguem exemplos com palavras e tal, e façam leitura primeiro de palavras isoladas, prestando atenção no acento, né? Na sílaba tônica. Todas as palavras gregas são acentuadas, tem a sílaba tônica acentuada. O que já facilita bastante em comparação com o latim, por exemplo, que não é acentuado e é difícil de... Só com muita prática a gente não erra mais as sílabas tônicas no latim. Bem, vamos falar aqui um pouco sobre materiais didáticos para o estudo do grego, não é? Eu tenho aqui o que eu considero, fiz questão de adquirir, o que eu considero os melhores livros do mercado, certo? Começando pelo pelo pior e sem muita relevância, mas só para saber que existe. Esse aqui se chama, é um livro alemão, e aqui eu tenho uma edição alemã, Sprechen Sie Attisch, que ele é bastante antigo, se eu não me engano, ele ainda é do século XIX, não sei se eu tenho aqui. Não, já é do início do século XX, 1922. Ainda não, final do século XIX, 1889. Ele é uma série de... foi esse professor aqui, Ioannidas, né, um grego, devia ser acadêmico, alguma coisa assim, na Alemanha, e que escreveu esse livro com diálogos e tal para situações do dia a dia, né? Ele fez uma recompilação de tudo, mas sempre baseado nos clássicos, né? Sempre baseado em grego ático, aquele grego
das tragédias, o grego de Platão, certo? Aí já entra uma outra coisa, né? Esse livro aqui diz que é sobre grego ático. Qual é os outros gregos que existem? Bem, normalmente é estudado o grego ático, que às vezes é chamado de clássico, né? Com certos capítulos de grego chamado de homérico, certos capítulos dedicados talvez a grego jônico, e depois, normalmente quem estuda as Sagradas Escrituras, para ler a Septuaginta, a tradução dos 70, e ler os Evangelhos, que foram escritos originalmente em grego, estuda o grego koiné. O que eu aconselho é que se estude, na verdade, tudo, né? Mas o ático ele é o mais complexo e é o mais abrangente e mais bonito, com mais riqueza de estilo e de vocabulário. E uma vez dominando o ático, os outros vai ser brincadeira de criança para ler. Um texto como os Evangelhos, por exemplo. Né? Daí os Evangelhos são uma leitura muito mais fluida. Sendo que o contrário não acontece. Se eu estudar só grego koiné, eu pego um texto de Platão, pego uma tragédia grega e não sai do lugar. Né? Não adianta, não tem o que fazer. Né? Eu vou entender ali, a cada frase eu vou entender 3 palavras e tal, mas não vou conseguir concatenar o sentido das coisas. Então, esse livro aqui é interessante para quem conhece alemão, principalmente esse Sprechen Sie Attisch. Existem as versões antigas aí, estão digitalizadas e tal, e também se encontra nessa editora aqui, Busque, que fez uma nova edição desse livro. Depois, nós temos um livro que saiu no Brasil, uma tradução como Aprendendo Grego, certo? E essa aqui é a versão original de Cambridge, né? Reading Greek. Eu tenho os dois porque esse aqui é a parte somente da gramática e tal, e a explicação, alguns exercícios, e aqui estão os textos, né? Mas é importante ter os dois, não é que termina um e começa outro. Não, cada capítulo tem textos a serem lidos e tem gramática a ser explicada, não é? Aqui está tudo em português. Essa edição ela vinha, na verdade, sem os textos, ela vinha com CD. Hoje em dia existe uma edição mais grossa que é um volume só, todos com os textos juntos. É um livro muito bom. O que eu observo é que o vocabulário dele, algo que também nós falávamos ontem, não é grande coisa, não é muito bem escolhido, né? Tem muitas palavras aqui que são homéricas e só aparecem em Homero. Então, assim, queres aprender a ler grego para focares na leitura de Homero, que é já bastante coisa. É um bom livro para isso, não é? Mas vai te faltar, ao final do curso, e é um curso pesado, vai te faltar vocabulário para depois encarares leituras no grego ático, não é? Depois nós temos aqui, então essa é a ordem assim que estou passando, né? Nós temos 2 livros de importância igual, assim, eu acho que a metodologia dos dois é excelente e competem aqui no primeiro lugar do meu ranking, que é, no caso, o livro que nós usamos na escola clássica, que é o Atenaze, que foi escrito por 2 ingleses ou americanos, não sei de onde eles são, acho que são da Inglaterra, e depois os professores, o Miraglia e o Borri, são 2 grandes latinistas e grecistas italianos. Eles corrigiram tudo, não é? E fizeram e aumentaram muito o texto, criaram novos exercícios e tal, novos capítulos, as explicações são muito melhores. Está quase ausente de erros essa edição aqui do Atenaze, Introduzione al Greco Antico. Existe a versão em espanhol na internet, para quem não estudar italiano. Mas eu vou dizer, quem está querendo estudar grego, que estude um pouquinho de italiano, ou pelo menos se acostume a ler aqui, que não vai ser nada de muito impossível. O vocabulário da gramática ele é muito universal, não é? Então nós já entendemos, não é um romance, não é? Não estou lendo Alessandro Manzoni, daí sim é muito mais difícil, ou Dante, né? Não, estou lendo aqui explicações gramaticais e tal, em italiano, vai servir também para melhorar aí
o italiano de quem quiser. Então, ele tem, o curso completo são 2 volumes. Esse aqui é o volume 1, que acompanha um volume só com exercícios, Meletemata, e que é o livro que nós então usamos na escola clássica. Esse ficou, até porque nós conseguimos a importação dele para o Brasil, então acabamos por usá-lo. Depois, nós temos um livro que é bastante novo, bastante desconhecido e muito difícil de achar, né? A Amazon distribui, mas o pessoal lá não gosta de ganhar dinheiro, lá da Espanha. Na verdade, aqui na Europa, ninguém que trabalha com livro gosta de vender livros. O pessoal, quando tu pega, olha, eu quero comprar aí 1 milheiro, né? Quero comprar 1000 livros, quero revender no Brasil. Eles dizem, ah, não, mas já estão vendendo na Amazon. Aí eu pergunto, tá, mas quanto tu ganhas por livro? 50, 60 centavos de euro por impressão, né? Eu digo, eu te pago 5, certo? Ah, não, mas aí a gente vai se descontrolar, né? Enfim, quem trabalha com livro, e principalmente parece que livro de línguas clássicas, dinheiro não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O problema é que quem sai prejudicado são as pessoas interessadas em estudar, como, por exemplo, quem quer comprar esse livro aqui, que é excelente, o Mário Dias Ávila, que reescreveu todo o A Greek Boy at Home, do Rawls, que falamos até ontem, né, do método direto e tal. E ele é um livro que ele está todo em grego, certo? Só que ele precisa de um professor, assim, no início, né? Então, se tu já tens algum conhecimento de grego, pelo menos para o vocabulário inicial, né, o alfabeto e essas coisas todas, aí tu podes pegar esse livro e começar a estudar. Ele tem bastante figuras e tudo, mas ele não se basta a si mesmo. Não é como língua latina para ser ilustrata, que realmente qualquer pessoa que não saiba nada de latim pode começar desde o início, mesmo o livro estando todo em latim. Esse aqui está todo em grego, enquanto o Atenas está também em italiano, grego e italiano, e esse aqui está todo em grego. Ele acompanha daí também um volume que é como Fabulae Sure, que acompanha a língua latina per se ilustrata, né? O Fabulae Sure, que foi escrito pelo professor Miralha. Esse aqui, Mercedes Ovejas Arango e César Martínez Sotodossos. É um livro de mitos, não é? São textos complementares aqui, muito interessante. Ele dá a fonte, achei muito legal, porque ele dá a fonte de onde ele tirou a história, não é? Então ele pega uma história original em grego, um mito qualquer, não é? Lá, Afrodite, ou seja lá o que for aqui. Ho Apollon, né? Então ele está aqui contando a história de Apolo e tal, toda em grego, com algumas explicações na margem, quando o vocabulário já não se encontra aqui no Alexandros, certo? Eu gostei muito desses livros. O problema é que ele não pode ser usado para autodidatas assim desde o início. Ele só pode ser usado por gente que já tenha algum começo. Fora isso, não é? Existe o Assimir de grego antigo, não é mal, não é? O Assimir de grego antigo também é bastante divertido, um pouco lento demais, talvez no início, mas é bem eficaz, assim como serve como uma boa introdução. E também dessa cultura clássica da Espanha, tem isso aqui, Diálogos, né? Eu, quando vi, eu achei que era um livro só com diálogos. Não, mas ele é um curso de grego mesmo. O livro inteiro, assim, ele te deixa assim, é o que normalmente é dado em 2 aulas com o Atenas, certo? Ele fica o livro inteiro aqui mastigando bem devagarinho, assim, né? Então ele é para pessoa, talvez para alunos mais jovens ou mais inexperientes com uma língua. Mesmo assim, ele é muito bom, né? Aquilo que eu falava no início de gastar tempo mesmo para pegar o alfabeto direito, né? Não ter problemas de leitura e tal. Esse livro aqui resolve bastante, que é o Diálogos de Santiago Carbonell Martínez, da cultura clássica. Bom, eu acho que só tem na Amazon. Se tu escreves lá para cultura clássica, eles não te respondem. Eles têm um site daqueles dos anos 90. E são gente muito boa, gente finíssima. Tem um evento lá, Jornadas de Cultura Clássica, um evento anual, e que é excelente, não é? Trazem diversos professores de várias partes do mundo e tal.
mas é um problema aqui de negócios do mercado editorial na Europa que o pessoal tem. Bem, esta é mais ou menos o que eu queria compartilhar hoje aí sobre o grego, né? Encorajar todos vocês a estudar esta língua, não é? Que nós não estamos falando somente, que eu preciso ler Platão e Aristóteles em grego. Eu disse, também, não é? Mas é bom até que não comece com isso, que são textos mais difíceis, não é? Mas quem sabe começar com os padres da igreja, quem sabe começar a ler Clemente de Alexandria, ler São Basílio, certo? E tantos outros, né? Os padres gregos que escreveram num grego muito mais fácil do que Platão e Aristóteles. E quem sabe começar mesmo a ler o Evangelho em grego e por aí afora, né? Então, o material está aí. Temos, claro, o nosso curso da Escola Clássica de grego, que tem tido muito bons resultados, muitos frutos, que está sempre com as matrículas abertas. Agora, é claro que eu sou um grande encorajador de que as pessoas comecem a estudar por conta própria, né? E criem. Isso dá muito mais gosto quando nós chegamos aos primeiros resultados assim visíveis, não é? Dos nossos estudos, quando nós realmente nos dedicamos sozinhos, conseguimos avançar na aquisição de certas habilidades, certos conhecimentos, certas matérias de forma autodidata. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram aí assistindo. Agradeço muito e nos vemos na próxima. Boa noite.